Remédio para emagrecer é um tema polêmico, porque algumas pessoas enxergam que a pessoa que está tomando remédio está pulando etapas, está buscando um caminho mais curto. E outras pessoas que não têm indicação de tomar remédio, às vezes precisam emagrecer 2, 3 quilos, abusam da substância. E aí muita gente vê a medicação para emagrecer, usar remédio, usar droga emagrecedora como uma coisa ruim. E vocês têm que entender, a gente tem que ter claro na cabeça que obesidade é uma doença multifatorial causada por várias coisas, que causa inúmeras outras doenças, como hipertensão, diabetes, aumenta o risco de morte cardiovascular. Então é uma doença, uma condição que precisa ser tratada. Não é uma condição 100% causada por preguiça, porque o paciente não quer se cuidar. E é nesse momento onde a pessoa não consegue, algum distúrbio que faça com que ela não consiga controlar a ingestão alimentar, ela tem indicação de começar uma medicação. E a gente tem que tirar esse preconceito em cima da medicação para emagrecer. E junto com um profissional capacitado para tratar a obesidade, você precisa definir bem, selecionar bem o paciente e definir se você deve ou não começar um remédio para emagrecer, uma terapia emagrecedora. E a minha ideia aqui com vocês é contar um pouquinho de cada uma dessas drogas emagrecedoras aprovadas pela Anvisa. Para começar a nossa série sobre drogas emagrecedoras, vou começar a falar um pouquinho sobre a sibutramina. É uma das medicações mais antigas usadas para emagrecimento e uma das mais usadas no Brasil, que em muitos outros países é uma medicação proibida. A sibutramina é uma medicação bem antiga, foi desenvolvida nos anos 80 com o intuito de antidepressão, tratar a depressão. E aí observaram que os pacientes em tratamento com ela também apresentavam uma perda de peso muito importante. E aí, por volta dos anos 90, ela foi lançada como droga emagrecedora. A sibutramina é um inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina. Depois de liberadas, essas substâncias precisam se ligar a receptores no seu corpo para fazer as funções dela, de sensação de bem-estar, melhora na cognição, saciedade. Com o tempo, esses receptores vão sendo degradados pelo corpo. E é aí que a sibutramina age. Ela diminui essa degradação dos receptores de serotonina e noradrenalina, fazendo com que essas substâncias fiquem ativas por mais tempo no seu corpo e consigam desenvolver as ações dela por um período prolongado. Com isso, vão aparecendo os sintomas de saciedade por uma quantidade maior de serotonina no corpo e uma sensação maior de bem-estar pela quantidade maior de noradrenalina no corpo. Mas noradrenalina aumentada é a responsável pelos maiores efeitos colaterais da sibutramina, de taquicardia, boca seca, insônia, irritação, dor de cabeça. Esses efeitos colaterais foram a maior causa da medicação ter sido proibida em outros países, porque ela também tem descrito em bula aumento de morte por risco cardiovascular, acidente vascular cerebral, AVC. Não é uma medicação que deva ser usada de forma alguma por pacientes hipertensos, diabéticos, porque esses pacientes já têm um risco cardiovascular aumentado, mulheres com história de trombose ou outras pessoas que já tiveram doenças vasculares descritas. É uma medicação que eu já prescrevi muito no início da minha prática clínica e que hoje eu não prescrevo mais. Os efeitos colaterais delas são marcantes, mas isso é uma opinião minha. Eu optei por trabalhar dessa forma. A sibutramina tem sim um papel muito importante no tratamento da obesidade, mas a escolha de se você vai usar ou não a medicação deve ser feita por um profissional capacitado a tratar a obesidade.